Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui em mais um Adnocast, o podcast da Adnotari. E você já percebeu que continuo aqui na Casa de Portugal, porque a gente aproveitou esse momento histórico da Adnotari no 4º Seminário de Direito Notarial e Registral, tema uso capião extrajudicial, para aproveitar e fazer um estudo avançado. Capô Bianco aqui trouxe um estudo avançado da Top Media para que a gente pudesse ter esses momentos. E eu aproveitei o quê? Para cacei pessoas interessantes para falar sobre temas incríveis da área do notarial e registral. E eu estou aqui com o Paulo Roberto. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, você? Maravilha! Muito bom estar aqui, obrigado. Obrigado você, que você veio de longe, né? Não, mas é pertinho, Curitiba é um pulo. É verdade. Que terra boa, hein? É bem bacana lá. Bem bacana. Tirando o frio, né? Parece que não faz calor lá. Mas no restante a gente tira de letra. Vai se adaptando. Né? Maravilha. Muito feliz com o teu convite aqui. Que bom, obrigado mesmo. E olha só, antes de começar esse bate-papo que vai ser incrível com o Paulo Roberto, eu quero chamar você. Você não é associado, não é associada ainda? Então corre lá para o www.adnotari.org.br e faça já a sua associação. A anuidade é baratinha e os benefícios são incríveis, vale muito a pena. E já nos siga nas redes sociais lá no Instagram, @adnotari. Já curta, compartilha e também veja os episódios anteriores do nosso Adnocast. E olha só, por que é especial esse nosso episódio? Porque a gente vai sair da caixinha do direito. E eu acho que é muito importante a gente ter uma conversa que não é do direito, não é juridiquês aqui, né, Paulo? Aqui a gente vai falar sobre realidade, sobre mercado, sobre avaliação de imóvel. Opa. Que tem uma ciência própria, que não é um achismo, né? Muita gente acha que, não, é fácil ver. Não é, né? Tudo bem, vamos lá. Como que é avaliar um imóvel? Bom, avaliar um imóvel nada mais é do que você levantar dados, fazer pesquisa, analisar esses dados que você pesquisou e daí sim entrar dentro de um método para determinar o valor de um imóvel. Ela não é uma coisa que acontece tão rápido, ela não é uma ciência exata e ela precisa de muito cuidado. Porque a gente deve sempre lembrar que um imóvel ele representa uma história de uma pessoa. Então, quando você precisa avaliar esse imóvel, não basta só você levantar dados superficiais de mercado, mas sim você deve, além de levantar esses dados, fazer toda essa análise com muito cuidado, com muito critério, para que ninguém saia prejudicado dentro desse processo. Né? Sim. Então, a avaliação imobiliária é isso. É você pesquisar, é você fazer as suas análises, é você entender daquele mercado, mas principalmente saber fazer essa entrega para quem te contratou do outro lado. Não é simplesmente eu entregar para você um trabalho de avaliação imobiliária, mas é eu explanar para você desde o início até o fim de que forma eu avaliei, métodos que eu utilizei, por que eu utilizei aquelas amostras, o que eu entendo daquele mercado e por que eu determinei o valor daquele imóvel daquela forma. Maravilha. E olha só, eu acho que é interessante que o objetivo de uma avaliação é variado. Claro que você tem, talvez, na sua grande maioria, as avaliações que são feitas para colocar o imóvel à venda. Talvez seja essa uma das vertentes. Eu, como atuo na área de leilões, a minha vista de análise tem dois sentidos. A análise de avaliação que é feita ou no processo, ou decorrente de um contrato que tem uma alienação fiduciária para a fixação do valor de venda no leilão, mas também tem um outro fator que eu acho que é interessante a gente abordar aqui, que é o investidor do leilão, que ele, para investir bem, para ele não cair num mau negócio, ele precisa entender quanto que vale realmente aquele imóvel. Né? E assim, existem elementos que são objetivos nessa análise, né? E métodos. Me fala um pouquinho mais como que são esses critérios que são utilizados. Você falou de comparativo, tudo. É só o comparativo que tem? Não. Na verdade, dentro do mercado das avaliações, né, ou dentro do negócio imobiliário, onde as avaliações estão presentes, existem vários métodos para avaliar um imóvel. O mais utilizado, não só aqui, mas no mundo inteiro, é o método comparativo de dados de mercado, que é o quê? Comparar laranja com laranja, banana com banana e maçã com maçã. Praticamente e basicamente é isso. Depois você tem um outro método, que é o método evolutivo. Por exemplo, você vai avaliar um imóvel, uma casa. Quanto vale o terreno? Eu vou avaliar o terreno ou vou avaliar a casa?
Então eu faço um comparativo do terreno e um evolutivo da casa, ou seja, determino o valor daquela casa hoje e daí eu deprecio ela para chegar ao valor de acordo com a idade dessa residência. Esse é um outro tipo. Tem o involutivo, quando você trata de glebas ou trata de uma área muito específica, onde você vai fazer o quê? Você faz um empreendimento hipotético e faz a conta inversa. Através do VGV, através disso, aquilo, aquele outro, você vai chegar ao valor daquele terreno. E daí tem o da renda, né, que você vê através dos negócios, através de imóveis que estão alugados. Então você usa esses diferentes métodos de acordo com o imóvel para determinar o valor desse imóvel que você está avaliando. Então, todo o processo depende muito da forma como o profissional olha para aquilo. A gente identifica ao longo da minha carreira que o grande problema, muitas vezes, é o profissional identificar o que ele vai avaliar. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque não é só um imóvel em si. Você até começou falando, é uma realidade dele, é um detalhamento sobre ele, e que muitas vezes interfere na parte documental. Né? Quantas vezes, porque assim, você tem um imóvel numa localização maravilhosa, que o vizinho que usou no método comparativo tem lá 1 milhão de avaliação, pelo menos é o que está lá no vizinho, que você usou como comparativo, só que a documentação daquele comparativo não se compara com aquele que você está comparando, né, fazendo um trocadilho aqui. Por quê? Ele está com a matrícula regularizada, tudo, mas o teu talvez tenha um compromisso de compra e venda, ou tenha direitos sucessórios que não foram regularizados. Quer dizer, também interfere isso, né? Você vê como é interessante, né? É como a gente falou anteriormente. Muitas vezes eu sou contratado para avaliar um imóvel e para que é? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade? Então vamos fazer a avaliação. Mas, de repente, durante o processo, você começa a fazer a leitura da documentação e você começa a ver que, opa, a gente tem um apontamento aqui, tem isso, precisa de regularização, o imóvel não está averbado. A construção não foi averbada, e não está averbado. Então, tudo isso aí tem uma representatividade ou tem um peso na hora da sua avaliação. Por isso que a gente utiliza dentro das avaliações fatores de depreciação, fatores de valorização, que são aplicados para quê? Para que você possa chegar mais próximo da realidade daquele imóvel. Mas a documentação é um fator importantíssimo na hora da avaliação imobiliária. É indissociável, né? Não tem como fazer uma avaliação sem analisar o documento. Porque assim, sabe o que? Até a gente conversou em off, eu te falei que existe pelo menos uma visão de que os imóveis que são anunciados, e hoje é muito fácil fazer uma comparação com base nos anúncios. Sim. Né? Tem lá, não sei, na internet você consegue você acha o teu vizinho lá vendendo. Né? Então você fala, se o meu vizinho vale 1, o meu também vale. Né? Então, sem analisar aspectos subjetivos, você tem um comparativo de mercado de anúncios que mesmo assim não são uma realidade. Né? Dá para confiar só no anúncio? Não, por isso que quando você vai fazer essa pesquisa, esse levantamento, não basta só você captar os imóveis que estão na internet. Você tem que entrar em contato com a imobiliária, com o corretor ou com a pessoa que avaliou aquele imóvel, porque existe uma diferença entre o valor que a pessoa ou o corretor avaliou e o valor que ela se encontra em mercado. Por quê? Eu chego para você e digo, olha, o teu imóvel, o valor de referência dele é de 100. O que você vai falar para mim? Não, Paulo, vamos colocar por 120, colocar uma gordurinha aí para poder negociar. Isso é... Olha, isso comum no mercado, não é? É muito comum, mas é um problema. Por quê? Porque as amostras que estão ali, elas já têm gordura. Quando o meu proprietário, baseado, ou a pessoa que me contratou para avaliar, pede isso, eu aceito, eu torno o imóvel dela um imóvel obeso. Ele não vai ter velocidade, ele vai ficar estagnado no mercado. E ela já tem uma expectativa que não é real, criada por esses anúncios. Por isso que quando você vai fazer uma pesquisa, um levantamento, vai utilizar o método para avaliar, não basta você pegar os dados dos imóveis que estão em divulgação, é você entrar em contato com quem avaliou. Porque geralmente esse avaliador ele tem um valor diferente do valor que está em divulgação. Ali você já começa a detalhar melhor aquele mercado. E com isso também passar mais segurança para o cliente, porque eu não faço só avaliação para vender imóvel. Na verdade, essas são as que eu menos faço. Mas eu faço para a pessoa entender sobre aquele mercado, para ela tomar uma decisão. Porque, como eu falei no início, é um bem tão valioso, e os estudos demonstram aí que as pessoas têm, em média, 1,5 imóvel ao longo da sua vida. Bastante. Olha o peso. Sim. Olha o peso. Relevantíssimo.
o cuidado que você tem que ter com isso. Então, a análise tem que ser muito detalhada. E às vezes as pessoas dizem para mim, não, mas eu só quero uma noção do valor, uma ideia. Cara, não existe uma ideia, não existe uma noção. Se eu quero passar para você quanto vale o teu imóvel, eu tenho que parar o que eu estou fazendo, sim, fazer toda essa pesquisa, esse levantamento, para daí trazer um valor real, né? E fazer com que você também tenha certeza daquilo que eu estou te falando, entenda disso e com isso tome a tua decisão do que você vai fazer com aquele imóvel. Sim. E você até me disse em off também, que eu achei muito interessante, que você tem uma projeção de valor, mas que o valor mesmo do imóvel é na negociação que é feita, né? É na hora realmente que ele for comercializado. Mas esse é perfil, né, e visão de cada profissional. A minha visão, enquanto profissional, por exemplo, muita gente fala dos valores dos imóveis vendidos, o valor de ITBI, só que isso é passado. Ele serve como uma referência? Serve. Mas até quando? Sendo que o mercado está em constante crescimento, evolução. Sim. O que foi vendido há 6 meses atrás não é a realidade de hoje. E a gente teve, por exemplo, a pandemia, que alterou substancialmente o mercado, né? Imóveis que antes eram valorizados acabaram tendo perda de valor, e outros que não eram tão interessantes assim. Sim, por isso que eu digo, então, são vários os fatores aí que você tem que observar para chegar em algum número. E digo para você que o valor de hoje é o valor mais próximo de uma realidade. Claro que daí você trabalha com fatores, informações que vão alterar isso, mas vão fazer com que você chegue num número real mais próximo de uma realidade. E esse teu comentário é importante porque, por exemplo, nos leilões que eu faço, quando é judicial, a avaliação foi feita 6, 7 meses antes, 1 ano, 2, eu já peguei avaliação de 4, 5 anos atrás. Não. E aí o que acontece? Olha só, qual é o fator de atualização? Correção monetária. A gente pega aquele valor, corrige monetariamente. Que não acompanha o mercado, né? Que não acompanha o mercado. E pro bem ou pro mal, vamos chamar assim, né? Pro mais ou pro menos. Porque às vezes o mercado lá valorizou-se tanto que a correção monetária é pífia, perto do cenário atual. E às vezes a correção monetária perto do mercado, ela valorizou muito o imóvel, então tirou da realidade. E isso afeta completamente o negócio. É que quando a gente fala em leilão, a gente tem o valor agregado do imóvel, que é o lance mínimo em segundo leilão, né? Sim. Que é segunda praça lá 50%. Então, mas isso daí pode fazer com que o imóvel saia fora de uma realidade para investimento, para aquisição. A avaliação é hoje, a avaliação é agora, é presente. Né? Se eu tenho um dado anterior, aquele dado serve também como uma referência. Mas eu digo para você que nada está mais próximo do que está no mercado, daquilo que está à venda, está sendo divulgado. Sim. Então você consegue ainda trabalhar isso de uma forma melhor. E sabe o que é interessante? Pelo menos nos processos que eu vi essa discussão ser evidenciada, porque muitas vezes o executado fala, não vale mais aquele, foi avaliado por 200, não, mas agora vale 400. Uhum. E às vezes ele fala, só o tempo que passou precisa de uma nova avaliação. E os julgados que têm sido evidenciados são assim, só o fator tempo não justifica uma reavaliação. E o que você está trazendo é justamente uma situação que é natural que o tempo faça com que o mercado se acomode de outras formas e altere valor. Basta você ver a evolução desse mercado. Não tem como você manter esse número. É uma coisa automática, é uma coisa natural do mercado, ele vai crescendo. Então você não consegue manter isso e querer uma atualização com base em qualquer outro índice. Sim, é uma correção monetária que, na verdade, não tem relação com o imóvel, com nenhum tipo de realidade. Imagine você que hoje você tem um imóvel que foi avaliado há 5 anos e está dentro de um processo e ele tem um valor X. Porém, essa mesma região, passado 2 anos, teve uma renovação no seu zoneamento, o zoneamento mudou. Sim. Agora eu consigo verticalizar aquela região. Olha o quanto valorizou esse imóvel. Sim. Regiões em desenvolvimento, aqui mesmo em São Paulo, depois da mudança do plano diretor, em algumas regiões você vê isso. O que não tinha valor, hoje tem. Imagine você no litoral do Paraná, lá em Matinhos, em Caiobá, onde a praia estava chegando e levando já a beira-mar. Quando tinha as tempestades, ele entrava nos terrenos que faziam frente ao mar. Aqueles imóveis, as pessoas queriam dar ele pelo valor do IPTU. Pague o IPTU para mim que eu não quero mais saber disso, que isso aí é problema. 3 anos atrás houve o engordamento da praia.
Hoje você tem 150 metros de areia na tua frente. Nossa, valorizou absurdamente. Pois é. Então, assim, essa que é a questão. E outro ponto de vista nos processos, a avaliação não é feita por corretor de imóveis. Uhum. Né? A regra é oficial de justiça, Sim. né? Que muitas vezes ele vai bater lá na imobiliária. Vai pegar na imobiliária e quer saber qual é o valor do imóvel. Mas vai querer, ou às vezes vê só os anúncios e faz uma média lá e coloca. Quando não muito, ele só certifica e dou fé que vale 200 mil. Ponto. Não, ele não precisa explicar, porque ele tem fé pública do que ele está fazendo, então ele não precisa explicar. São coisas que a gente tem que observar, tem que tomar cuidado. Quando a gente fala, você coloca lá algumas amostras, você fala do método, isso é super válido. Né? É super válido por quê? Porque é o que a gente tem hoje. Pelo menos quando essa pessoa recebe essa informação, o juiz ou quem estiver lendo esse processo, recebe isso, ele consegue ter uma noção. Sim. Agora, eu tenho visto ao longo aí da minha carreira documentos que só vão criar mais problemas. Por quê? Eu certifico, ou eu digo, ou na minha pesquisa, onde estão as amostras? Sim. Qual foi o método que você utilizou? Tem que ter uma cientificidade, né? Não tem jeito. Como é que foi feita a homogeneização desses dados? O que você me fala desse mercado? Por isso que eu digo, a avaliação não é simplesmente você determinar o valor de um imóvel. É você começar lá do início até a entrega desse documento e você dissertar sobre isso para quem está recebendo aquilo. Sim. A pessoa tem que saber, tem que conseguir fazer essa leitura e entender, opa, o que ele me entregou realmente faz sentido. Até porque, Paulo, muitas vezes a avaliação é feita sem entrar no imóvel, que é um outro fator importante. Né? Mas avaliar aí por fora é uma coisa, né? Mas por dentro a pessoa colocou... Até eu fiz um leilão, foi interessante, eu fiz um leilão em Guarujá, até acabou antes de ontem. Vou usar esse exemplo aqui. E o imóvel estava desocupado, então eu fui lá, filmei tudo, e na frente tinha uma imobiliária. E aí eu fui lá conversar com o dono da imobiliária, gente boníssima, ele falou assim, conheço esse prédio, já vendi vários apartamentos aí, não sei o quê, desde o cara estava lá há muito tempo, falou, eu vi crescer esse prédio, né, não sei o quê. Aí ele falou assim, olha, sem olhar por dentro, 600. Aí ele falou assim, depende de como está o estado, obviamente, tudo tal. Estado de conservação. E aí ele tinha sido avaliado esse imóvel, o valor atualizado tinha dado 700 no processo, ele foi arrematado por 500 mil reais. Né? E quando ele falou 600, tal, tudo bem, vai. Olha, ele deu uma palavra, né? Uma orelhada lá de valor, tal, sem método nenhum, tal. Mas também tem um fundo de ciência por trás disso, porque ele conhece aquela realidade. Né? Ele é da região. Ele é da região. Ele está no mercado. Ele falou assim, o último foi vendido por tanto. Então ele também já conhece a realidade daquele empreendimento. Tem anúncio por tanto. Então ele tem essa visão. E quando você fala em avaliação por oficial de justiça ou por engenheiro, que aí acaba usando geralmente o método comparativo de mercado, você tem também muitas vezes opiniões de valor sendo trazidas pelo 3 corretores, só que mesmo assim essas opiniões de valor não tem esse detalhamento que você está me trazendo. Porque o que eu falo, a pessoa não quer pagar, porque é um serviço, também tem essa. É um serviço, não quer pagar, que é a situação mais rápida e barata. Né? Então, complica também isso. Né? Agora você imagina, né, a gente está falando de avaliação imobiliária, falando de mercado imobiliário. E um grande problema que a gente tem dentro do nosso mercado imobiliário é o quê? É que as avaliações são a base do negócio. Sim. O mercado imobiliário se sustenta por quê? Porque alguém quer vender. Para vender precisa avaliar, alguém tem que dar valor para aquele imóvel. E o que acontece nesse processo? O mercado imobiliário entendia até pouco tempo que avaliar imóvel era sinônimo de captar o imóvel para venda. E não é. Essa é uma bandeira que eu levanto, aonde eu vou avaliar imóvel é um processo, é uma coisa, é o primeiro passo. Segundo passo, determinou o valor daquele imóvel, você trouxe a realidade para aquele proprietário, então vamos colocar à venda. Segundo processo. Vai trabalhar com ele. É uma outra estratégia que você vai ter que trabalhar para levar para o mercado. Então, existe uma dificuldade hoje do mercado imobiliário, enquanto o corretor de imóveis vai avaliar esse imóvel, cobro ou não cobro? Quanto eu cobro? Então, eu sempre dou um exemplo que é o quê? Esses dias o nosso aquecedor lá em casa de água estragou, estava com problema, minha esposa chamou
chamou um técnico, para ir até lá. Ele cobrou agora, não sei se era 250, 300 reais para uma visita técnica, e caso eu não aceitasse, eu pagava os 300. Caso eu aceitasse o orçamento dele, já estava incluso. Pergunte para todos os corretores que você encontrar quanto ele cobra fazer uma avaliação para determinar o valor do imóvel. Muitas vezes ele não cobra nada. Daí o que acontece dentro do nosso mercado? O proprietário liga para você, para aquele, para todas essas imobiliárias, todo mundo se dirige até esse imóvel, todo mundo faz uma análise, manda a avaliação para ele, e no final o que ele diz para você? Olha, eu vou pensar se eu vou vender, porque não sei, estou analisando ainda, estou vendo quem vai dar a maior oferta. Ele entende muitas vezes que o corretor vai estar falando para ele uma verdade, e na verdade não é isso. Ele vai estar trazendo o quê? Uma referência de valor. E daí você tem que trabalhar isso. Por isso que a avaliação, ela não é só um processo de você dar um número. Ela vai muito além, a gente tem que ter esses cuidados. Mas o mercado está se ajustando a tudo isso. Sim. Porque nem o próprio profissional se valoriza com se valoriza ou consegue colocar valor no trabalho dele. Verdade. E às vezes se o corretor faz essa ideia, olha, eu faço avaliação, se você colocar comigo, eu não cobro, né? A venda eu não cobro nada. Tudo é muito na necessidade. Mas muitas vezes o outro corretor nem fala isso, e aí acaba vilipendiando o mercado. Aquele corretor vai lá, faz uma avaliação, coloca lá em cima o valor daquele imóvel, para ele captar aquele imóvel, e daí aquele imóvel vai ficar durante alguns meses ali, até cair para dentro do valor real. E aí com isso você desenvolveu também uma forma de chegar em avaliações, não é isso? Então, eu já no primeiro curso que eu fiz de avaliação, quando eu tirei meu KNAI, eu vi um mercado muito claro para mim, que era o mercado das avaliações. 99% de quem estava comigo naquele curso não viu isso. Que bom, né? Quem que vai pagar para fazer uma avaliação? Olha só, isso há 25 anos atrás. Nossa! Não, quem que vai pagar, Paulo? Você está louco, ninguém vai. Então eu fui me desenvolvendo, fui fazendo avaliações, fui cobrando para fazer avaliações. Às vezes eu não cobrava, porque eu também tinha que entender e estava aprendendo dentro do processo. E ao final eu vi que existia uma necessidade. Daí eu criei um sistema que eu utilizava para fazer as minhas avaliações. E faço até hoje. Eu tenho uma empresa chamada Avalieja, que só faz avaliação imobiliária. E a gente usa o Avalion, que é uma plataforma de avaliação. Ela me dá muita velocidade, porque eu tenho todos os dados de mercado, e isso facilita muito na hora que eu estou fazendo as minhas E essa plataforma Avalion, você que desenvolveu? Eu sou o CEO, eu sou o fundador e o CEO da plataforma. Que maravilha! Através das minhas necessidades. Então, tudo que acontece lá dentro é uma necessidade que eu tenho, e eu vejo também dentro do mercado, porque não só avaliador eu sou corretor de imóveis já há quase 30 anos. Então, eu entendo da necessidade do corretor, eu vejo, e a gente vai desenvolvendo. E ela está naquele processo em não só ser uma plataforma que auxilia na avaliação, mas ela te ensina a olhar dados que estão ali e você não vê. Porque a avaliação imobiliária, ela traz dados que você, durante aquele levantamento, você não vê. Número de unidades em divulgação naquela região ou dentro daquele raio, qual é a média de valor daqueles imóveis, quantos são de 2, de 3, de 1, de 4 dormitórios. Tem vaga de garagem? Não Qual é o percentual de vaga de garagem por dormitórios ou por localização? Então, são dados que não existem e que capacitam o corretor de imóveis ou o avaliador na hora que ele está conversando com aquela pessoa que está do outro lado. Isso traz o quê? É os 3 Cs, né? Ela traz a confiança, demonstra a tua competência e melhora a tua comunicação com o teu cliente. Que maravilha! E isso nada mais é do que desenvolvimento profissional. Que maravilha. Então, a Avalion, e ela é aberta? Como que funciona? O Avalion trabalha com... ela é aberta, né? Então, você entra na plataforma, faz os testes, vê se ela traz algum benefício, se ela tem sinergia, e aí a gente trabalha com pacotes de investimento. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer parecer técnico, vou fazer opinião de mercado, mas aí todo o material que é entregue, ele é personalizado. Então você coloca a tua logo, a tua marca, e tudo que acontece lá dentro tem a tua cara. Até depois a gente vai conversar em off para fazer parceria com a Adnotari. Vamos fazer uma parceria aí. Coisas bem legais. Porque assim, a avaliação ela tem várias vertentes que o advogado, a advogada precisa para servir, até mesmo para estabelecer custos da atividade que ela vai desenvolver, até mesmo para estabelecer os próprios honorários, né, que vão ser cobrados. Então, acho que tem muita sinergia aí. E assim, advogada não sabe avaliar. Não sabe.
né? Então, e assim, é uma ciência, tem tudo. Como você disse, você trouxe uma explicação de vários. Claro que a gente não chegou nem, talvez, na metade do que tem de peculiaridade. Tem muita conversa ainda. Né, a gente precisaria ficar aí mais umas boas horas conversando para saber tudo que tem de relação para uma avaliação segura. Você falou uma coisa interessante. O advogado é advogado, ele não sabe avaliar imóvel. Mas tem corretores também que são corretores, mas não sabem avaliar imóvel. Então, as funções elas são muito específicas. Mas a essência de tudo é o quê? É você fazer a análise, você fazer aquela pesquisa, você pensar sobre aquilo e fazer uma entrega honesta para quem está te contratando. Sim. Quem está recebendo uma avaliação, ele tem que ter certeza do que você está falando para ele, porque é um próximo passo. Né? Eu digo que a avaliação imobiliária, ela fecha uma porta para o passado e abre uma porta para o futuro. Sim. Não, e assim, você vê a interdependência das profissões, né? Sim. Você falou, é o corretor que não necessariamente sabe avaliar, é o advogado, a advogada que precisa de uma avaliação, né? Então, você tem realmente várias situações que vão fazer com que haja essa sincronia, né? E aí, essa Avalion pega o Brasil inteiro? O Brasil inteiro. Que maravilha. E assim a gente vai. Maravilha. Paulo, olha, foi muito interessante conversar com você. Obrigado, eu fiquei muito feliz mesmo, espero que você também tenha gostado. Não. Né? Eu tenho uma lembrancinha para te dar. Cadê? Opa, aqui. Lembrança sempre boa. Só que ela tem um preço. Só que dá de notário, hein? De notário. Só que ela tem um preço, né, para ser dado, né? Por quê? Porque a gente acaba, obrigado, meu amigo. A gente acaba tendo um quadro aqui no finalzinho do nosso episódio, que é um quadro diferente, que é para descontrair, te conhecer melhor, tudo. Lá você das terras de Curitiba, veio aqui para São Paulo, nesse congresso aqui da Adnotari. Então, vamos lá para o nosso Adnoesc. Neste momento, você vai ser questionado sobre algo. Calma, vamos lá. Eu tenho várias perguntas aqui, mas eu vou selecionar uma aqui. Vou pegar de boas? Vamos lá de boas? Vamos de boas. Oi? Do jantar é bom. Essa do jantar é bom. Então, olha só, Paulo, meu amigo. Se você pudesse jantar com qualquer pessoa que esteja nesse plano ou não importa. Famoso, não importa. Você define com quem que você jantaria para conversar. Com o meu avô. Seu avô? Ele já não está mais aqui, mas é uma pessoa que foi muito interessante, muito importante. E a gente ia conversar muito sobre a mudança do mundo, né? A forma como as coisas estão, como as pessoas são. E eu ia falar com uma pessoa de Morretes, que é uma cidadezinha bem pequenininha lá no Paraná. Onde a gente o Castegnário estava falando dessa cidade hoje para mim. É uma cidade muito pequenininha, onde eu me criei na minha infância, onde você andava de bicicleta, chutava bola na rua, ia tomar banho no rio. Que legal! Interiorzão total. E um lugar muito quente, onde eu aprendi a andar de bicicleta, onde eu aprendi a nadar. Memórias incríveis. E eu acho que a gente ia resgatar memórias de um passado muito rico para um presente desafiador. Eu acho que seria uma coisa bem bacana. Gostei da tua pergunta. Que legal. Olha, fico muito feliz de ter provocado isso em você, de você com isso ter voltado aí aos tempos. E dá para perceber que você está até emocionado aí, porque realmente é importante. Paulo, muito obrigado mesmo pela tua participação. Agora você faz jus a receber o nosso brinde da Adnotari. Valeu a pena, viu? Você me trouxe aqui uma coisa bem bacana. Que bom. Meu amigo, tuas considerações finais, fique à vontade. O que eu tenho para dizer para você é assim, a importância desses encontros, né, da troca de experiências, a gente conhecer as pessoas, elas conhecerem você, entender o que você faz e como você pode estar se ajudando. Esses encontros são fundamentais para isso. Desenvolvimento não só pessoal, né, através das palestras que a gente está tendo, está escutando aqui, a gente aprende com tudo isso, mas também essa conexão com outras pessoas, né? Independente de ser um advogado renomado, um corretor renomado ou não, a gente está trocando experiências e com isso melhorando aquilo que a gente sabe fazer, né? Que é ser um advogado, ser um corretor, um avaliador. Então, verdade. Acho que todo mundo tem todo mundo tem o que agregar ao outro, né? Isso é importante, essas experiências são ótimas. Muito obrigado e venham aí, sigam aí a Adnotário, o cara é fera. Obrigado, Paulo, obrigado mesmo. Olha só que episódio incrível, eu tenho certeza que você está gostando. Gostou desse? Já viu os outros? Sim.
veja todos os episódios do nosso canal do YouTube. Aproveita, curte, compartilha, também deixa o seu comentário aqui. E, peraí, você não é associado, não é associada ainda da Adnotari? Abre lá tua abinha aí, www.adnotari.org.br e faça já a sua associação. Você tem benefícios incríveis. Vai ter benefício, a gente vai criar um clube de benefícios aqui e com certeza a Avalion vai estar lá com o Paulo, com certeza. E olha só, você tem muito a agregar na sua advocacia. Sim, ser mais assertivo, ser mais assertiva, e isso, claro, gera remuneração, honorários. Então vem para a Adnotari você também. E nos siga lá no Instagram da Adnotari, @Adnotari, toda terça-feira, 8h30 da manhã, tem papo acadêmico com o grande Marcos Vinícius Kikunaga. Muito obrigado, Paulo. Valeu, cara. Obrigado mesmo. Obrigado de coração. Obrigado mesmo. Um abração para você e para você também. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço.